Imagine abrir uma Bíblia antiga e sentir o ar gelar ao ver o número 666. Ele não é só um número, é um segredo sombrio que a Bíblia guarda, um código que pode revelar verdades proibidas. E se ele estiver mais perto de você do que imagina? Não pule este vídeo porque o que você vai descobrir hoje pode abalar sua fé ou salvá-la. Fique até o fim. Era uma noite fria de inverno e eu estava em uma pequena cidade no interior da Turquia, perto das ruínas de Éfeso. O vento parecia sussurrar segredos enquanto eu caminhava por uma trilha de pedras, guiado por um velho manuscrito que encontrei em uma livraria esquecida. O vendedor, um homem de olhos fundos, me entregou o livro com um aviso: "Não leia isso sozinho à noite." Eu ri, mas algo na voz dele fez meu coração disparar. O manuscrito falava de uma profecia antiga, escondida nas entrelinhas do Apocalipse de João, sobre o verdadeiro significado do número 666. Não era apenas um símbolo do mal, como todos pensam. Era um código. Um segredo que, segundo o autor, poderia despertar algo que não deveria ser tocado. Eu não acreditava em lendas, mas aquele manuscrito parecia vivo. As palavras dançavam sob a luz da minha lanterna, como se quisessem me puxar para dentro da história. O texto dizia que o número 666 não era apenas a marca da besta, como está escrito em Apocalipse 13:18. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Mas o que ninguém conta é que na época em que João escreveu isso, números tinham significados ocultos. Eles eram códigos para nomes, para mensagens que só os iniciados entendiam. E o manuscrito sugeria que 666 era o nome de alguém ou algo que já caminhava entre nós. Eu precisava entender. Passei noites sem dormir, traduzindo trechos do grego antigo, comparando com textos apócrifos e relatos de arqueólogos que exploraram as ruínas de Pátmos, onde João teve suas visões. Foi então que encontrei uma pista. O número 666, em hebraico, pode ser traduzido por letras. E essas letras formavam um nome: Nero César. Sim, o imperador romano, conhecido por sua crueldade, por incendiar Roma e culpar os cristãos. Mas como um homem morto há quase 2000 anos poderia ser a chave de um mistério tão grande? O manuscrito dizia mais. Nero não era apenas um homem. Ele era um símbolo, uma força que se repetia ao longo da história, como se o mal tivesse um padrão, uma assinatura que se manifestava em momentos de caos. Quanto mais eu lia, mais o medo crescia. O manuscrito contava a história de um monge chamado Teófilo, que no século IV encontrou uma caverna perto de Pátmos. Dentro dela havia um altar com símbolos estranhos e uma inscrição que dizia: "O número não é o fim, mas o começo." Teófilo acreditava que o 666 era um aviso, não sobre uma pessoa, mas sobre uma ideia. A tentação de poder absoluto, de controle, de se colocar acima de Deus. Ele escreveu que em cada geração alguém ou algo carregaria essa marca, não na testa ou na mão, mas na alma. E o pior, nós, como humanidade, sempre caímos nessa tentação. Eu comecei a me perguntar: e se o 666 não for só um número do passado? E se for um espelho, um reflexo do que há de pior em cada um de nós? Pensei nas vezes em que vi pessoas se destruírem por ambição, por ódio, por quererem ser mais do que são. Pensei em líderes que prometeram salvar o mundo, but only brought pain. E pela primeira vez senti um vazio no peito. Será que o 666 está mais perto do que imaginamos? Será que ele vive em nossas escolhas, nos momentos em que esquecemos quem somos? Voltei à Turquia meses depois, determinado a encontrar aquela caverna. Não sei o que esperava, talvez respostas, talvez nada. Mas, quando cheguei ao local descrito no manuscrito, encontrei apenas pedras e silêncio. O altar não estava lá. Ou talvez nunca tenha existido. Mas enquanto eu estava lá, sob a luz da lua, senti algo que não explico. Era como se o ar estivesse pesado, como se alguém estivesse me observando. E, naquele momento, uma frase do manuscrito ecoou na minha mente.
O número não é um fim, mas um convite. Um convite para escolher. Mas a história não parou ali. Em um arquivo empoeirado de uma biblioteca em Istambul, encontrei um relato de um escriba medieval que falava de um rei obcecado pelo número 666. Ele acreditava que marcá-lo em suas moedas traria poder divino. Mas, em poucos anos, seu reino desmoronou, traído por aqueles em quem mais acreditava. O escriba escreveu: o número não era poder, mas um espelho da sua ganância. Será que o 666 sempre aparece quando alguém busca glória às custas dos outros? Depois, mergulhei em um diário de um missionário do século XVII encontrado em um mosteiro esquecido. Ele descrevia uma vila assolada pelo medo do 666. Os moradores viam um número em tudo, nos impostos cruéis, nas colheitas perdidas, nas sombras das fogueiras. O missionário tentou acalmá-los, dizendo: o mal não está no número, mas no que fazemos com o medo. Aquelas palavras me acertaram como um raio. Quantas vezes procuramos o mal fora de nós quando ele nasce nas nossas dúvidas? Essa busca me levou a uma conversa com um velho arqueólogo em Éfeso. Ele me contou sobre fragmentos de cerâmica encontrados perto de Patmos com o número 666 gravado. Ele acreditava que eram amuletos usados por cristãos primitivos para se protegerem do mal. Mas o que me marcou foi sua frase: eles temiam um número, mas não percebiam que o verdadeiro perigo era esquecer quem os guiava. Será que estamos repetindo o mesmo erro hoje? Eu nunca encontrei a caverna de Teófilo, mas talvez não precisasse. O que descobri naquela jornada foi algo maior. O 666 não é apenas um número, nem um monstro, nem um imperador morto. É um lembrete de que o mal começa pequeno, em escolhas que parecem inofensivas, em desejos que crescem sem controle, mas também é um convite à esperança. Porque se podemos escolher o mal, também podemos escolher o bem. Podemos escolher perdoar, amar, resistir. Então, eu te pergunto, o que você escolhe hoje? Quando foi a última vez que você sentiu algo te puxando para o lado errado? E o que você fez com isso? Se essa história te tocou, se ela te fez pensar, então talvez ela precisava chegar até você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixe um like e se inscreva no canal. Mas só se você tiver coragem de continuar desvendando os segredos que a Bíblia esconde.